Hoje é segunda-feira, dia 11 de janeiro de 2021. O tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será tentativa de interceptação. O nosso estudo de hoje está baseado em Isaías capítulo 7, versos 3 a 9. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. O contexto imediato do nosso estudo de hoje é que o rei Acaz estava tentando fazer uma avaliação dos problemas que ele enfrentava naquele momento. Os seus vizinhos imediatos, os edomitas e os filisteus, já haviam enfraquecido grandemente o seu domínio, o seu poder, pelas incursões que haviam feito dentro do seu país. Agora, quando ele havia quebrado a aliança com Efraim e Arã, e eles agora haviam se unido para poder invadir o reino de Judá, para tentar fazer com que Judá se unisse de novo a eles na frente contra o avanço da Assíria, do rei Tiglat-Pileser. Portanto, você tem aqui Rezim, que é o rei de Arã, ou Síria, juntamente com Peca, que era o rei de Israel, que haviam se unido para poder agora tentar impedir que Tiglat-Pileser, da Assíria, invadisse aquela mesma região. Enquanto o rei está pensando sobre o que fazer, ele envia, como vimos ontem, mensageiros a Tiglat-Pileser. Ele se coloca na política internacional ao lado da Assíria contra Efraim e Arã. E nesse momento agora existe um problema sério que está diante deles. Ele tem que se preparar, porque com certeza Jerusalém vai ser atacada pela coalizão dos seus dois vizinhos, Efraim e Arã. Enquanto ele está se preparando para isso, ele está cuidando de alguns reparos, muito provavelmente o reparo do aqueduto da fonte de Gion, que trazia água da fonte de Gion para dentro de Jerusalém. Esse mesmo aqueduto vai desaparecer na época do seu filho, rei Ezequias. Ezequias vai depois construir um túnel para poder trazer a água que está do lado de fora dos muros da cidade para dentro dos muros da cidade. A fonte de Gion vai ser tapada. Mas nessa altura ele está tentando se organizar, se preparar para o ataque iminente que está acontecendo. Nesse momento, Deus vai enviar o profeta Isaías, porque existe um problema sério que está acontecendo. Veja, a nossa visão é muito curta, é muito limitada. Às vezes nós olhamos com os nossos olhos humanos para uma situação e vemos apenas uma saída, uma solução, e dizemos, essa é a melhor solução para mim. Entretanto, a gente precisa se lembrar que Deus, ele é atemporal. Deus está acima da noção de tempo. Foi ele quem criou essa noção de passado, presente e futuro. Portanto, ele está acima disso tudo. E como ele conhece a história antes que ela aconteça, Deus olha lá de cima e percebe nitidamente a atitude de Acaz vai trazer consequências terríveis para a nação. Deus tem sonhos para a nação de Judá. Ele havia prometido que da família de Davi, do qual fazia parte o próprio Acaz, mesmo Acaz sendo o indivíduo que havia se afastado do caminho do Senhor, que estava adorando aos deuses das nações vizinhas, mesmo com tudo isso, o Senhor Deus agora ainda tem um plano para essa nação. E percebia que se Acaz colocasse o reino de Judá nas mãos da Assíria, nas mãos de Tiglat-Pileser III, isso traria sérias consequências para o próprio país. Não fazia essa hipótese, essa atitude do rei Acaz não fazia parte do plano do Senhor. E o Senhor percebeu que isso seria a ruína do próprio Acaz. Agora eu quero que você compreenda, talvez se a gente estivesse no lugar de Deus, nós daríamos um jeito de poder simplesmente eliminar o Acaz da história. Mas o amor de Deus pelo pecador é tão grande que mesmo quando ele vê o pecador batendo cabeça, tentando tomar atitudes que vão trazer sobre si mesmo grandes consequências terríveis, ainda assim ele age com misericórdia. A graça do Senhor é a única razão pela qual nós não somos consumidos. É a graça, é o amor de Deus que ainda são capazes de poder fazer com que ele haja conosco com paciência.
Eu olho para o texto de 2 Pedro, no capítulo 3, verso 9, quando Pedro vai dizer: o Senhor tem paciência para conosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Essa paciência de Deus é fantástica. Quando eu olho para a história de Acás, o meu sangue chega a ferver, olhando para as atitudes dele. Esse cara está batendo cabeça, ele não está entendendo o problema que ele está trazendo sobre a nação e sobre si mesmo. O Senhor Deus agora vai dizer para Isaías: Isaías, faz o seguinte, pega o teu filho, e eu quero só te lembrar que esse filho de Isaías, cujo nome era um nome bem interessante, um nome completamente diferente do nome de qualquer tipo de criança que você possa estar imaginando. O nome do menino significava um resto voltará, um resto voltará. Era esse o nome dele. Pega o teu filho, que significa, cujo nome é um resto voltará, e vai ter com o rei Acás. O que esse nome desse menino representava? O nome dele, sendo ele filho do próprio profeta, que era o Nabi, ou a boca de Deus, ele representava aquilo que o Senhor Deus já tinha dito que aconteceria com a nação. A nação seria levada por uma nação que viria do norte também, bem perto inclusive da Assíria. A Babilônia está só um pouquinho mais distante, num extremo mais ao norte do que a Assíria, mas ficava também nas imediações do vale do rio Eufrates, ok? Tanto a Assíria quanto também a Babilônia ficavam às margens do mesmo rio. A Babilônia só estava um pouquinho mais ao norte. E Deus tinha dito: olha, por causa dos pecados que Judá está cometendo, ela vai para o cativeiro, mas um remanescente voltará, um restante voltará. Era esse o significado do nome do filho do Isaías. E agora Deus vai dizer: pega o teu filho e vai junto. A própria presença do filho já era uma mensagem para o rei, era um aviso para o rei. Olha, Deus está cuidando do seu povo, e mesmo que o seu povo vá por um caminho de autodestruição, o Senhor Deus ainda vai ter piedade desse povo. Um remanescente vai voltar. Mas o Senhor Deus, através de Isaías, vai trazer uma mensagem para Acás. Ele vai dizer para Acás: Acás, você está olhando para o lado errado, você está preocupado com a coalizão de Arã com Efraim. Tua preocupação não tem que ser essa. Esses dois reinos vão desaparecer em poucos anos. Você está tentando agora confiar na Assíria, a Assíria também vai desaparecer. A tua confiança não tem que ser colocada em nenhum desses reis. Não são essas coalizões que vão dirigir a tua história e a história do teu povo. Sou eu que estou dirigindo essa história. Confia em mim. Eu tenho um propósito para o meu povo. Sabe, a paciência de Deus com um indivíduo que estava de maneira intencional num caminho de autodestruição é algo realmente fantástico. Todas as vezes que eu olho para a Bíblia e vejo esse Deus de tanta paciência agindo com o ser humano, olha, eu quero só que você se lembre que o Senhor Deus enviou para essa mesma nação a Assíria, cuja capital era a cidade de Nínive. Foi para lá que ele enviou o profeta Jonas. Olha a paciência de Deus com esse povo sanguinário, dizendo: olha, em 40 dias vai vir destruição sobre vocês. Mas eles mudaram o seu caminho, o Senhor também retirou a condenação desse povo. O Senhor Deus, ele tem paciência conosco. O Senhor Deus, através da sua graça maravilhosa, ele tem paciência. E estava tendo paciência, inclusive, com um dos reis, porque Acás é conhecido como um dos piores reis de Judá. Um indivíduo realmente com uma visão completamente distorcida. Nessa altura, Acás, ele não tem mais do que 21, 22 anos de idade. Mas ainda assim, ele com uma atitude de arrogância, de prepotência, ele não quer escutar aquilo que é a vontade do Senhor. Ele está olhando para aquilo que são as opções que ele tem no momento e está decidido a confiar naquilo que ele pode ver e não naquilo que ele não pode ver. Eu quero só te lembrar que fé é exatamente a capacidade que o Senhor Deus nos dá de podermos dar passos mesmo que nós não sejamos capazes de compreender por que é que estamos fazendo isso. Quando você olha para a Bíblia, você percebe que Moisés havia tomado uma atitude como essa. Quando o povo de Israel estava saindo do Egito, chegaram diante do Mar Vermelho, o faraó vem com o seu exército para poder apanhar Israel, e Deus diz para Moisés: diga ao povo que marche. E Moisés entra mar adentro e levanta a sua vara, e o mar se abre para eles poderem passar em seco. Fé é quando você obedece mesmo que não seja capaz de compreender. Ainda falando sobre o próprio Moisés, o povo está no meio do deserto, está com sede. Deus vai e diz para Moisés: vai lá e bate na rocha, porque dela vai sair água.
E ele vai e bate na rocha, e da rocha sai água. Quando o povo está com fome, Deus vai dizer para Moisés, Moisés diz para o povo que amanhã de manhã vai ter pão para eles no meio do deserto, e todo mundo vai ter a possibilidade de poder comer à vontade. E durante 40 anos, toda madrugada estava lá o maná, o pão do céu. Fé é quando você resolve obedecer, mesmo que a ordem de Deus não faça sentido. E eu quero te dizer que talvez esse seja o grande gargalo que muita gente dessa geração tem enfrentado. É a incapacidade de poder obedecer se as coisas não fizerem sentido. É quando você é chamado para poder obedecer a Deus e ser fiel a Ele na guarda do sábado, mesmo que isso represente para você o perder o seu emprego. É quando Deus te chama para poder estabelecer um compromisso com Ele, mesmo que isso vá te trazer algum tipo de prejuízo. É quando o Senhor Deus te chama para poder permanecer firme nos princípios de estudo da palavra de Deus, de oração, mesmo que você não possa estar congregando fisicamente na sua igreja, por causa da pandemia. O Senhor Deus olha para você e para mim e diz, avance pela fé. Não é à toa que a Bíblia vai dizer que o Senhor Deus olha para o seu povo e diz, o meu justo viverá pela fé. Eu queria hoje te desafiar a construir uma história de fé com o Senhor Deus. Eu queria orar para que essa pudesse ser a nossa realidade em 2021. Senhor Deus, muito obrigado porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor não nos abandona. Ajuda-nos a podermos viver pela fé. Nos colocamos em Tuas mãos no nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição? E você?